Oi, pessoal, os alunos aí do terceiro período. Vamos aqui começar uma aula de anatomia humana. A gente vai começar a estudar o sistema nervoso central e, só relembrando, o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. Hoje nós vamos estudar o encéfalo. Vamos só lembrar primeiro por que a gente tem esse nome, sistema nervoso central. Porque ele está protegido por uma carapaça, uma estrutura óssea que protege tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. A razão para essa proteção é que o sistema nervoso central é muito importante. Então, para nós evoluirmos até aqui, isso aconteceu graças à evolução junto com desse sistema de proteção, tá? Então, nessa primeira imagem, a gente vê aqui uma fotografia de um encéfalo de verdade. Ele está a fresco, como vocês podem ver. Então é interessante essa imagem porque a gente tem noção de como nós veríamos um cérebro humano se nós abríssemos um corpo, né? Então a gente pode notar aqui de fora para dentro a gente tem a pele. Então aqui a pele está rebatida, a gente vê tecido adiposo, né, abaixo, na região subcutânea. A gente vê aqui, ó, o cabelo da pessoa. Abaixo da pele a gente tem uma camada de músculo. A gente tem a aponeurose, que aqui não está muito visível, e nós temos as 3 meninges. Dessas 3 meninges, a gente só está vendo aqui a mais fina de todas, que está colada ao encéfalo, que é a pia mater. As outras duas, que são aracnoide, logo acima da pia mater, e a terceira, que está mais externa ainda, que é a dura mater, foram removidas aqui para essa fotografia, tá? Aí, o que eu quero que vocês pensem? Onde é a região anterior e a posterior desse encéfalo? Qual é o lobo direito e qual é o lobo esquerdo? Se vocês prestarem atenção na imagem, vocês vão conseguir perceber isso, ok? Essa imagem mostra um corte sagital do encéfalo. Então, aí nós vamos agora poder falar das divisões do encéfalo. Então, primeiro quero destacar aqui, ó, a presença aqui da calota craniana. Aqui não está muito claro, mas a gente tem camada de músculo, o osso, e a pele aqui, e obviamente a proteção dos cabelos, né? Se a pessoa não for careca, óbvio. Como a gente faz então a divisão do encéfalo? O encéfalo é dividido em cérebro, que é essa região aqui toda, o cerebelo aqui e o tronco cerebral, tá? Então, a gente pode ver aqui um hemisfério cerebral. Então, aí eu quero que vocês pensem também qual é esse hemisfério cerebral. A imagem nos dá muitas dicas de qual é esse hemisfério cerebral. A gente vê aqui o cerebelo, a gente vê o tronco cerebral. Então, o que eu quero destacar também é aqui, ó, a presença da dura mater, que a gente consegue ver claramente, essa
meninge. A gente vê que a dura mater ela faz uma dobra aqui, ó, e envolve o cerebelo. Essa parte aqui da dura mater é inclusive chamada tenda do cerebelo. A gente vê também com clareza os seios paranasais, que são buracos que a gente tem nos ossos aqui. Esses seios se comunicam por tubinhos muito fininhos com a cavidade nasal. Quem tem sinusite, tem inflamação, uma infecção, um processo inflamatório nesses seios. Nessa imagem a gente não vê os seios maxilares, mas nós já vimos nas outras aulas. E quando a pessoa tem sinusite, uma das razões dela às vezes se queixar de dor em torno dos olhos é por causa dos seios que estão aqui, esqueci o nome agora, sobre os olhos. Então, acumula líquido e faz pressão. Muita gente também se queixa que tem dor em volta dos olhos na parte de baixo. Então, também relacionado com esses seios paranasais. Muito bem, aqui a gente vê muito nitidamente o corpo caloso, que é uma estrutura composta de fibras, de muitos axônios de neurônios que unem os dois hemisférios cerebrais. Se a gente pegasse um encéfalo inteiro, como tem na primeira imagem, ó, esse aqui, e nós pegássemos uma faca e a gente fosse afundando, a gente ia perceber que esses dois hemisférios se separam até um determinado ponto. E qual é esse ponto? É esse ponto aqui, ó, que é o corpo caloso, tá? Então, o corpo caloso é essa estrutura que une os dois hemisférios cerebrais. A gente tem aqui também, ó, bem desenhado aqui, a hipófise, isso aqui, o hipotálamo, tá? Aqui a gente tem o mesencéfalo, aqui a gente tem a ponte, e aqui a gente tem, a gente tem a ponte e aqui o bulbo. Então, a gente tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Obviamente, aqui, continuando, se a imagem fosse o desenho maior, a gente teria aqui abaixo a medula espinhal, ok? Seguindo, então, essa aqui é uma imagem real do mesmo desenho que nós temos na imagem anterior, que está mostrando aqui, ó, em verde o diencéfalo, aqui o mesencéfalo, aqui em laranja a ponte, em lilás o bulbo. Então, a diferença é que ao invés de desenho, é uma fotografia real. Nessa imagem a gente consegue perceber a pia mater, que é a última membrana que envolve o nosso encéfalo. Então a gente vê aqui nesses locais a pia mater foi removida e aqui ela está presente. Essas coisas escuras são os vasos sanguíneos que obviamente o sangue está coagulado aí dentro. A gente vê aqui o cerebelo e nessa estrutura não está aparecendo a dura mater, ok? Então, aí então o desenho, uma fotografia da estrutura real. Na imagem, essa imagem aqui é uma fotografia do tronco cerebral e do cerebelo, mais de perto, né, ampliada. Então, a gente tem aqui o mesencéfalo, a gente tem aqui a ponte e aqui abaixo o bulbo.
Essa bolinha aqui é chamada corpo mamilar, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Aqui a gente consegue ver também pedacinhos da pia mater e dá para ver a vascularização também. Essa imagem é para a gente mostrar os ventrículos que nós temos no nosso encéfalo. O que são esses ventrículos? Eles são como se fossem buracos e, obviamente, existe uma membrana ali que separa os ventrículos das estruturas cerebrais. Eles têm uma função muito importante porque eles recebem aquele líquido cefalorraquidiano, tem estruturas, células que secretam esse líquido cefalorraquidiano. Ele está sendo produzido constantemente e consumido constantemente, tá? Então, os nomes aqui dos ventrículos nós não vamos ver. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que eles são todos interligados. E aqui, ó, quando a gente vê aqui, ó, esse é o quarto ventrículo, a gente vê que tem essa continuidade aqui do quarto ventrículo para o tronco cerebral. E do tronco cerebral, o quarto ventrículo continua dentro da medula espinhal e vai formar o que a gente conhece como o canal central da medula espinhal. Então, por exemplo, duas observações que eu quero fazer. Quando alguém precisa fazer um exame para diagnóstico de alguma doença, por exemplo, meningite, né? E vai coletar líquido cefalorraquidiano. Essa coleta, ela é feita lá embaixo na medula espinhal. Então, entre uma vértebra e outra, o médico introduz uma agulha grande e grossa até o canal central e ele colhe uma amostra do líquido. Então, se ele está colhendo a amostra do líquido lá na medula, na verdade, esse líquido que está na medula é o mesmo que está aqui nos ventrículos cerebrais. Outra observação que eu quero fazer é em relação à hidrocefalia. A hidrocefalia acontece quando há um excesso de produção do líquido cefalorraquidiano e esses ventrículos vão aumentando de tamanho. E aí vocês podem imaginar que os ventrículos vão aumentando e vão esmagando a massa cerebral encefálica de encontro às paredes. Então, o que acontece? Como isso começa na infância, né, inclusive ainda na vida embrionária, o cérebro vai aumentando de tamanho. Se vocês se lembrarem, as articulações lá dos ossos cranianos ainda não estão definidas, né? Existe aquela camada de tecido conjuntivo denso. Então, nessa fase, os ossos vão se afastando e o encéfalo aumenta muito. E aumenta muito aqui, ó, aumenta muito essa região que é o lobo frontal e a gente fica com a impressão de que o olho do paciente que tem a hidrocefalia, o olho afundou. Na verdade, o olho não afundou. O que aconteceu foi que o lobo frontal cresceu muito e o olho não acompanhou, a face não acompanhou. Então, o portador da hidrocefalia fica parecendo que tem uma testa enorme. Na verdade, ele tem tudo muito maior. E a razão é a produção aqui, ó, de líquido em excesso dos ventrículos
cerebrais, ou produção em excesso ou dificuldade de drenagem, tá bem? Aqui a gente tem um encéfalo visto de cima, né, uma vista superior. À esquerda, uma fotografia de um encéfalo real, à direita, um desenho. Então, a gente vê nessa imagem que é possível identificar o lobo frontal, o lobo parietal, parte do lobo temporal e o lobo occipital. E a gente vê também todas essas pequenas fissuras aqui assim, ó, que são os sulcos. Esses sulcos são usados para a gente conseguir identificar onde começa e onde termina cada lobo. Esse é o sulco central. E essas elevações são chamadas giros. Então, aqui é o giro pré-central e esse é o giro pós-central. Não precisem se preocupar com esses nomes, é só curiosidade. Aqui a gente tem, então, o lobo parietal, aqui parte do lobo temporal, que a gente consegue ver, e o lobo occipital. Então, se a gente for olhar nessa imagem, esse aqui, ó, seria o sulco, esse aqui, ó, seria o sulco central, tá? Então, significa que daqui para frente eu tenho o lobo frontal, ok? Aqui o giro pré-central e o giro pós-central, ok? Nessa foto a gente não consegue ver o cerebelo. E aqui eu coloquei essa imagem porque muitos livros de anatomia não colocam essa estrutura aqui, ó, que é o lobo insular ou chamado também ínsula. Se vocês observarem, o que a gente vê? Se você pegar o cérebro aqui assim, esse lobo insular, ele está debaixo do lobo temporal e parte também aqui do frontal e do parietal. Para a gente conseguir ver esse lobo, a gente tem que fazer isso aqui que foi feito nessa imagem, ó, usar um afastador e separar o lobo frontal do lobo temporal. O que acontece? Nos humanos, né, nos mamíferos para frente, mas não todos, o nosso telencéfalo sofreu um grande desenvolvimento. E nos animais inferiores, eles têm o telencéfalo muito pequeno. Então, é como se o cérebro deles tivesse vindo só até aqui. Sem o desenvolvimento do telencéfalo grande como nós tivemos. Então, eu vou mostrar daqui a pouco que a ínsula faz parte de, digamos assim, do nosso cérebro primitivo, que seria, então, a ínsula mais o tronco cerebral, mais o diencéfalo que está aqui escondido pelo lobo temporal, ok? Então, aqui o cérebro com uma vista lateral, a fotografia e a imagem, né, mostrando aqui o cerebelo e parte do tronco cerebral que está cortado. Aqui o encéfalo numa vista posterior, dá para perceber com clareza o tamanho do cerebelo. Uma curiosidade é que o cerebelo, vocês estão vendo que ele é dividido como se fossem em fatias bem mais finas do que o encéfalo, do que o cérebro. Então, o cerebelo é dividido em tirinhas bem fininhas, né?
e a nomenclatura também para identificar essas regiões é bem diferente. E a gente vê esse pedacinho aqui, ó, já é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo estão por baixo aqui, ó. Se vocês olharem aqui, a gente pode pensar assim, ó, o mesencéfalo tá por aqui e a ponte tá por aqui assim, ó. Se a gente conseguisse imaginar esse encéfalo virado e sem o cerebelo, tá? Então estaria ali. Aqui dá pra ver, ó. Então essa é uma visão do encéfalo vista de baixo, né? Então o que chama a atenção aqui? A gente vê aqui, ó, o lobo frontal, muito bem, e o lobo temporal aqui também. A gente consegue ver aqui, ó, a ponte, o mesencéfalo tá meio escondidinho para trás, e aqui o bulbo, e o início aqui seria da medula espinhal. Outra coisa que eu quero destacar é aqui, ó, esse aqui é o bulbo olfatório. Então, eu vou mostrar uma imagem depois, que é um desenho que mostra que daqui saem axônios de neurônios que vão até a nossa cavidade nasal e são responsáveis pelo nosso olfato. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que aqui, ó, tá cortado, mas seria o nervo óptico com P mudo. Imagina que o nosso olho estaria aqui assim, mais ou menos, né? Então, do olho direito, deixa eu ver aqui, do olho direito, que estaria aqui assim, ó, saem as fibras do nervo óptico e elas vêm para esse lado esquerdo. Parte das fibras cruzam aqui, isso aqui é chamada decussação. Então, as fibras cruzam, parte das fibras que saem daqui vem para esse lado aqui também. O olho esquerdo estaria aqui assim, aí as fibras do nervo óptico vêm aqui no meio, parte das fibras passam para o outro lado, parte das fibras seguem desse lado, ok? Então, aí é o lobo, o encéfalo visto uma visão inferior. A gente consegue ver aqui também, ó, esses aqui são os nervos cranianos. Aqui também, então a gente não vai entrar em detalhes sobre eles, mas o que eu quero dizer? Na medula espinhal nós temos os nervos espinhais, que vão inervar todo o nosso corpo. E aqui no tronco cerebral, a gente tem os nervos que inervam as estruturas da nossa cabeça. Então, tem o cranial, o facial, o trigêmeo, o nervo óptico. Então, a gente tem aí 12 pares de nervos cranianos. Todos eles inervam basicamente as estruturas da cabeça, com a exceção do nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, que sai aí do tronco cerebral, mas ele vai inervar não só estruturas aí, mas ele vai inervar as estruturas do tórax, tá? A gente vai falar dele quando estudar sistema nervoso autônomo. Aqui eu coloquei essa imagem, não se assustem, que é um corte digamos assim, do tronco cerebral, mas digamos acima do mesencéfalo. Então aí, digamos assim, o tronco cerebral foi removido. E a gente está vendo aqui, ó, as estruturas que, digamos assim, também dão sustentação ao cérebro propriamente dita.
E outra coisa interessante dessa imagem que a gente consegue ver aqui, ó, uma região mais clara e uma região um pouquinho mais rósea. A região mais clara é onde a gente tem axônio de neurônio, a mais rósea é onde a gente tem região clara, axônio de neurônio, região rósea, corpo de neurônio, tá? Aqui esse buraquinho é o aqueduto cerebral que vai ligar o líquido, fazer o líquido céfalo-raquidiano ir para coluna, tá bom? Aliás, para medula espinhal. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção é aqui, ó, nessa fotografia a gente consegue ver a glândula pineal. Por que eu quero chamar a atenção? Porque é difícil a gente conseguir remover o cérebro, né, o encéfalo, na verdade, da caixa craniana sem lesar essa glândula. E ela é muito importante na organização das nossas funções todas, de toda a nossa fisiologia, com o ciclo claro-escuro do ambiente, tá? Numa aula presencial eu falaria um pouco mais sobre isso, mas aqui não, eu vou ter que ser mais objetiva. Essa imagem eu coloquei para vocês terem uma ideia de se a gente cortasse o cérebro, o que a gente veria. Tá vendo? Aqui tem número 1, 2, etc. Então, imagina assim, ó, você corta o cérebro aqui. Aí, imagina que a gente conseguiu aqui soltar o cerebelo. Na próxima imagem, a gente vai ver esse corte aqui, ó. Então, imagina esse pedaço aqui. O corte 1A é quando você está olhando esse pedaço cortado, mas você está olhando ele daqui, ó, de baixo para cima, tá? O corte, a figura 1B é você olhar o mesmo corte, só que você tá olhando ele de cima para baixo. E o 2A, 2B, a mesma coisa. Então, vamos olhar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, vejam aqui, ó. Esse é o corte 1A, esse é o corte 1B. Então, ó, aqui aparece a parte de baixo do nosso encéfalo, aquele primeiro corte visto de baixo para cima. Tá vendo que aqui aparece inclusive um pedaço dos sulcos, dos giros e da pia mater? E aqui é o mesmo corte, só que agora eu tirei a fotografia do lado de cima para baixo, tá? Então, por que eu quis colocar essas imagens? Primeiro que dá uma visão geral de como o nosso encéfalo, né, aqui no caso está mostrando só o cérebro, como é que ele vai mudando à medida que a gente vai cortando. Então, aqui a gente já está lá na última camada, digamos assim, ó, o lobo frontal aqui e o lobo occipital desse lado. Aí eu quero usar essa imagem para chamar a atenção de vocês de que a gente tem duas regiões bem visíveis. Se a gente pegar aqui, ó, essa região, a gente vê uma região clara no meio e uma região mais escura externamente. Então, isso aqui é a substância cinzenta e a região mais clara é a substância branca. Aqui também, ó, bem visível. Isso aqui que a gente está vendo, ó, aqui também, ó, o corpo caloso. Ele não é, se a gente parece uma letra C assim, mas ele faz uma curvatura bem acentuada. O que eu quero destacar, que eu já falei, substância branca
é onde predomina corpo de neurônio, axônio de neurônio, substância cinzenta é onde predomina o branca, axônio, substância cinzenta, corpo de neurônio, tá bom? Muito bem. E eu coloquei essa imagem também para mostrar o plexo coroide, que é essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente está vendo o ventrículo lateral, que é daqueles buracos que eu disse. Então, a camada aqui, ó, de cima foi cortada para mostrar o ventrículo lateral. E o plexo coroide está lá dentro. Essas células são as células que secretam o líquido cefalorraquidiano, tá? Então, é esse tipo de estrutura aqui. Essa imagem também, ela é a última imagem dessa aula. Eu coloquei para mostrar para vocês que a gente tem aqui, ó, o bulbo olfatório, que numa das imagens lá na frente apareceu, parece um cotonete. Então, o que eu quero que vocês vejam? A gente tem aqui, ó, muitos corpos de neurônios. Aqui está desenhado, desenho esquemático tem poucos, mas a gente tem, na verdade, muitos. E esses corpos de neurônios enviam axônios que vão fazer sinapse com outras células aqui, ó, que não estão bem claras nesse desenho, mas se vocês olharem, ó, células olfatórias, tá vendo? Isso aqui tá, só presta atenção, aqui a gente tem o osso e aqui a gente tem a mucosa olfatória. Essa mucosa olfatória, então, tá logo abaixo do nosso osso nasal, lá no fundinho, quase já entrando aqui, ó, para a caixa craniana. Então, essas células são as células responsáveis por captar o estímulo olfatório. E aí elas fazem sinapse com essas células que estão no bulbo olfatório. E vocês estão vendo que as setinhas azuis são as que levam a informação e as vermelhas são as que trazem a informação. A gente vai estudar isso só lá na fisiologia, tá? Mas é só uma curiosidade. Então, quando a gente, por exemplo, está resfriado, aí que você está com muita secreção e essa secreção recobre a nossa mucosa olfatória, a gente não diz que não está sentindo o cheiro de nada. Por quê? Porque o excesso de muco está impedindo que as substâncias voláteis estimulem essas células olfatórias, tá? Então, gente, essa é a última imagem. Vamos encerrar, então, essa videoaula.